Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega. Esse é o episódio número 25 de Em Signo. Estamos trabalhando pelos motivos certos? Se você está acostumado com esse tipo de título, que começa com uma pergunta, já sabe que a resposta é não. Mas ouve aí até o final só para me dar essa moralzinha. Se você acha que esse tipo de conversa aqui faz sentido para alguém, mostra o Em Signo para outras pessoas. Vamos ver se a gente consegue um patrocínio da Rede Globo, sei lá, agora que eles descobriram essa mídia nova, né, que nasceu ontem, só faz 15 anos. E assim que eu terminei de editar o programa, eu já estava discordando de praticamente tudo o que eu tinha falado. Então, se você quiser refutar meus argumentos, me procura nas redes sociais ou me manda um e-mail. Os links estão todos no post que acompanha o episódio. Se tudo der certo, a gente se vê para uma próxima conversa daqui a uns 10 dias. O escritor britânico Neil Gaiman é, sem sombra de dúvidas, um dos meus autores favoritos. Enquanto eu pensava nessa história, que eu pretendo te contar aqui hoje, nesse episódio, eu dei uma passada lá na minha estante para conferir. Nós temos aqui 9 livros, entre romances, contos e HQs. Falando em quadrinhos, eu tenho também a coleção completa da série Sandman, que foi publicada pelo selo Vertigo, da DC Comics, e que aqui no Brasil saiu pela editora Panini. Quer dizer, eu tenho uma cópia digital dessa série que eu adquiri numa certa loja virtual aí, hospedada num servidor da Suécia, em alguma ilha caribenha, ou, quem sabe, até mesmo numa ilha vulcânica no meio do Oceano Pacífico. Você também pode conhecer esse escritor como sendo o autor do livro Deuses Americanos, que recentemente virou uma série de TV produzida pela Starz e exibida pela plataforma de streaming da Amazon, a Prime Video. Aliás, esse episódio não é um publi editorial, mas, ô Amazon, dá uma forcinha aí para nós, vamos desbancar o serviço daquela outra empresa lá, hein? Que tal confiar nesse podcast humilde, porém limpinho? Enfim, Neil Gaiman, esse cara tá por aí, escrevendo o livro desde a década de 80 e, se Odin quiser, ele vai demorar um bom tempo para parar. Em seu livro Coisas Frágeis, volume 1, que aqui no Brasil saiu pela editora Conrad em 2010, há um conto chamado Como Conversar com Garotas em Festas. Em linhas gerais, a história narra as desventuras de um rapaz adolescente que é carregado por seu amigo para uma festa no subúrbio e lá ele conhece garotas bem peculiares. Eu não quero contar mais nada porque essa é uma história muito boa, assim como os outros 8 contos do livro, e eu recomendo bastante que você vá atrás de dar uma lida nele. É a famosa festa estranha com gente esquisita e eu tenho certeza que você vai completar o resto dessa frase. Só a título de curiosidade, esse conto ganhou também uma versão em quadrinhos, ilustrada pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, em 2017, pela Companhia das Letras, e recebeu nos cinemas em 2018 um filme com o mesmo nome, dirigido por John Cameron Mitchell. Eu não assisti o filme, nem li os quadrinhos, então não tenho nada para dizer. Era só uma curiosidade mesmo, como eu tinha falado lá atrás. Deixa eu te mostrar um pedaço desse conto. Abre aspas. Vai ser como todas as outras vezes, protestei. Depois de 1 hora, você vai sumir para dar uns amassos na garota mais bonita da festa e eu vou ficar na cozinha ouvindo a mãe de alguém falar sobre política, poesia ou qualquer outra coisa. Nas vezes em que eu beijei as amigas da minha irmã, eu não conversava com elas. Elas estavam ali, a minha irmã estava fazendo alguma outra coisa em outro lugar e foram elas que se aproximaram. Então eu as beijei. Não me lembro de ninguém ter dito nada. Eu não sabia o que dizer para uma garota. Fecha aspas. Eu não tenho irmãs,
mas eu já fui num bom número de festinhas e de roubadas na adolescência e no início da minha jovem adultice. Então esse relato aí parece ter sido escrito diretamente para mim. E eu aposto que muitos outros caras tímidos e desajeitados se identificaram bastante com ele. O que parece ter sido exatamente a intenção do autor, já que Neil Gaiman não dá ponto sem nó. Mas aí você me pergunta, nobre ouvinte, por que a gente está falando dessa história hoje? Bom, isso é porque eu quero te perguntar como você chega em garotas ou em garotos em festas. Do mesmo modo como a gente fez no episódio passado, vamos inventar aqui um pequeno diálogo, fictício, porém factível. Vamos supor que você é um garoto que gosta de garotas. Mas você também poderia ser uma garota que gosta de garotos. Ou um garoto que gosta de garotos. Ou uma garota que gosta de pessoas. Você me entendeu, né? Não faz a menor diferença, então eu vou me basear na minha experiência para ficar mais fácil de contar a minha ideia. E eu poderia muito bem ter pulado toda essa explicação. Sem mais demoras, produção, sobe a cortina. Temos a sala de um apartamento da região central da cidade. Uma música toca ao fundo em um volume audível o suficiente para se balançar os pés ao ritmo da melodia, mas que permite também pessoas conversarem em um tom de voz normal. Um rapaz está sentado num sofá, de pernas cruzadas, com um copo de bebida na mão direita e o braço direito apoiado sobre as pernas. Seu braço esquerdo, estendido sobre o apoio do sofá, acompanha as batidas da música de forma distraída e entediada. Uma garota se aproxima ao seu lado. Opa, eu posso sentar aqui? É claro, fica à vontade. Você é amigo do Rafael? Na verdade não, eu vim com o Bruno, a gente trabalha junto. O Rafael é primo dele. Ah, que legal! Onde você trabalha? Eu sou professor de física e de matemática num colégio aqui do bairro, a Escola da Hora. Caramba, física e matemática. Deve ser bem difícil para eles, né? Geralmente é. Mas eu trabalho sobre uma perspectiva socioconstrutivista que parte do protagonismo do aluno enquanto peça central do processo ensino-aprendizagem. Então as expectativas são muito diferentes. Entendo. Você parece utilizar metodologias ativas com seus estudantes, não é mesmo? Peraí. Tem alguma coisa estranha nessa conversa. Talvez seja o fato de que ela não deveria ser uma entrevista de emprego. A moça não quer contratar o rapaz para um trabalho na sua escola. Ela não está interessada também em expandir a sua rede de contatos empregatícios. Talvez ela só queira conhecê-lo. Até o momento, nenhum dos dois sabe sequer o nome um do outro. Mas ela já perguntou o que ele faz da vida e ele respondeu dizendo com o que trabalha. A quem interessa o fato desse jovem ser professor? É isso que define a sua personalidade? É baseado na profissão que a sua identidade é construída? A sua ocupação diária, ou seja, o seu emprego, é a resposta para o que você faz da vida? Ele não deveria ser algo além disso? O seu trabalho é o seu legado mais importante, a sua carta de apresentação? Parece que sim, e parece também que essa é a coisa mais comum do mundo. Faça esse exercício mental aí. Tente se lembrar das últimas 3 vezes em que você conheceu alguém. Não precisa ser um par romântico ou alguém muito especial. Pode ser apenas um almoço de família que você entrou de penetra na casa do vizinho, ou um buffet infantil da priminha da sua namorada, não importa. Pense em algumas pessoas desconhecidas com quem você teve contato mais recentemente e tente se lembrar, pelo menos, do início dessas conversas. Eu aposto 2 coisas.
Primeira, que esses papos foram um pouco desagradáveis. Sei lá, eu sempre acho esquisito conhecer gente nova e ter essas conversinhas fiadas. E aposto também que nesse papo xarope você acabou falando com o que trabalha, talvez logo no começo da conversa. Já que, no final das contas, vamos combinar, né? A gente não tem muito assunto para tratar, além da rodada do Brasileirão e da pontuação no Cartola. Por que a nossa ocupação profissional nos define enquanto indivíduos? Num artigo publicado em fevereiro desse ano na revista The Atlantic, o escritor Derek Thompson defende o conceito de trabalhismo. De acordo com esse autor, mais do que uma necessidade, os nossos trabalhos passaram a moldar uma identidade pessoal, constituindo uma espécie de nova religião. Nós veneramos as nossas carreiras do mesmo modo que crentes veneram seus deuses. A gente encara a nossa rotina de trabalho com a mesma seriedade que adeptos de qualquer religião encaram os seus rituais ecumênicos. Nesse sentido, e eu acho que é importante deixar claro logo de cara, me parece um pouco óbvio que, mais uma vez, a gente está lidando com um recorte social bastante específico. Como o autor demonstra no seu texto, esse tipo de problema, vamos dizer assim, essa situação se refere praticamente a gente rica, os famosos problemas de primeiro mundo. Nas palavras de Thompson, para os menos favorecidos e para a classe média em geral, o trabalho continua sendo uma necessidade. É apenas entre membros da elite graduada que o trabalho se transformou numa espécie de religião, prometendo identidade, transcendência e comunidade. A esse fenômeno ele deu o nome de trabalhismo. Segundo essas ideias, o trabalho não é apenas uma necessidade econômica, mas também a peça central da identidade de uma pessoa e de seu propósito na vida. O trabalhismo, então, defende que, para se obter mais qualidade de vida, precisamos incentivar cada vez mais trabalho. Nós trabalhamos para comprar tempo e poder, adivinha só, trabalhar ainda mais. Uma pesquisa recente da Pew Research, que entrevistou jovens de 13 a 17 anos nos Estados Unidos, mostra que 95% deles considera que ter um emprego ou uma carreira que eles gostam seria extremamente ou muito importante. Esse percentual supera qualquer outra prioridade. Está acima, por exemplo, de ajudar os necessitados e se casar. Ou seja, encontrar significado no trabalho supera qualquer outra ambição. Estamos então trabalhando pelas razões erradas? Empregos viraram carreiras, carreiras se transformaram em missões. A necessidade se tornou status e o status se transformou em sentido. De acordo com Oren Cass, que é autor do livro The Once and Future Worker, que, de acordo com o Google, seria algo como O Trabalhador de Ontem e de Amanhã, nós criamos essa ideia de que o sentido da vida deveria ser encontrado no trabalho. Ele argumenta que nós dizemos para os jovens para trabalharem com aquilo que eles amam, que eles deveriam estar mudando o mundo, entre outras pequenas pressões contemporâneas. Você já deve ter tropeçado por aí, nas suas redes sociais, em alguma imagem motivacional dizendo algo como: escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Geralmente atribuída ao filósofo Confúcio. Mas poderia muito bem ser uma frase de Albert Einstein, Chico Xavier ou Rogerinho do Engá, porque talvez nenhum deles jamais tenha dito isso. Essa ideia é perniciosa, ela é perigosa justamente porque coloca nas costas do trabalhador a pressão de estar fazendo algo cujo valor supera a finalidade do trabalho. Além da pressão inerente à atividade, ou seja, a pressão da conquista de bens e de serviços para a manutenção pessoal e da família, aparece também a ideia de que aquilo precisa ter um significado maior,
um valor moral superior, que aquilo tem que ter valores reconhecidos por toda a sociedade. E isso é uma bobagem sem tamanho. Eu não preciso trabalhar com aquilo que eu amo. Esse não é o valor do trabalho. Eu só tenho que trabalhar com alguma coisa que pague as minhas contas, que supra as minhas necessidades financeiras e materiais, uma vez que essa é a constituição atual da sociedade e do mundo capitalista. Se eu puder exigir um pouquinho mais, talvez, eu só tenho que trabalhar com alguma coisa no qual eu seja bom ou que eu faça bem. E tá ótimo assim. O meu trabalho não precisa ter valor no sentido de ser algo que toda a sociedade encare como relevante. Eu não preciso gerar um produto, um bem, um serviço que será utilizado e reconhecido. Mais uma vez, dentro da lógica capitalista de produção, na qual eu tenho que ter dinheiro para adquirir outras coisas, é necessário possuir alguma atividade que gere renda. Mesmo que essa atividade seja repetitiva, entediante e sem aparente sentido. Você pode pensar aí nos seus exemplos, porque eu não quero ficar dando pitaco e nem correr o risco de ofender ninguém. Todo esse drama, no final das contas, se refere apenas a uma parcela diminuta da sociedade. Para a esmagadora maioria da população, o trabalho mantém a mesma lógica agrária e industrial do século retrasado. As pessoas não têm a ilusão de um propósito maior. É apenas um trabalho. Eu sei que é muito provável que você está insatisfeito com o seu trabalho. A maior parte de nós também está. Afinal, trabalhar é cansativo. Nós gostaríamos de jornadas menores, salários maiores, atividades mais significativas, ambientes mais acolhedores. Isso sim é uma discussão que deveria ser levada a sério. A gente deveria discutir a jornada semanal de 40 horas, a necessidade de todos entrarem e saírem da firma nos mesmos horários, a incompatibilidade do salário mínimo, etc. Mas isso aí foge bastante da proposta desse episódio e das minhas competências de análise. Mas eu também acredito que essa discussão é relevante no contexto do professor, porque esse trabalho, essa carreira, é muitas vezes encarado como missão, uma missão de amor. A gente já falou um pouco sobre isso aqui no podcast. Existe toda uma devoção sobre o trabalho da professora, do professor, uma atividade quase messiânica até. É aquele tipo de profissional que dá o sangue, que é resiliente, que supera as expectativas contra tudo e contra todos. A própria escolha da atividade docente já é por si carregada de significados. Assim como o médico, a policial, o bombeiro, a assistente social são pessoas que abdicam de si em prol do outro. Suas vidas não têm significado fora do consultório, do quartel, da sala de aula ou do escritório. Trabalho pode ser importante, ele pode ter significado, ele pode te dar prazer. Mas se você é incapaz de encontrar felicidade fora disso, talvez seja a hora de observar os sinais de alerta. Isso também não nos impede de almejar por trabalhos mais relevantes. A ideia de trabalhar com o que se ama não é estúpida, ela é desejável. Um empregado feliz, ele produz mais e melhor porque ele vê sentido naquilo que faz. Ele não acorda na segunda-feira todo derrotado, pensando, caralho mano, mais um dia, até quando? Ele não se importa de trabalhar um pouco além da sua jornada daquela semana para finalizar um projeto, preparar uma aula especial ou dar mais atenção para um paciente específico, por exemplo. Essa pessoa faz o que faz por genuína vontade, porque ela gosta mesmo daquilo. Entretanto, e sempre existe um entretanto, esse momento é perigoso, porque começa a borrar um pouco a barreira entre o profissional e o pessoal. Eu nasci na década de 80, então eu faço parte da chamada geração millennial,
que já foi acusada de destruir um monte de coisa por aí, de almoços e casamentos, até guardanapos e amaciantes de roupa. Mas os millennials parecem ser também os que mais sofrem dessa doença do trabalhismo e das suas consequências. Eles estão viciados em trabalho. Algumas pesquisas indicam que, apesar de millennials se importarem com a sua renda, assim como qualquer outro empregado, para essa geração, trabalho é mais do que um contra-cheque, é um propósito. A minha geração, portanto, se diferencia bastante da anterior, dos nossos pais, os chamados baby boomers, nascidos no pós-guerra. Para eles, o sonho maior era encontrar um emprego estável, entrar numa empresa aos 20 e poucos anos e sair dela aposentado. Criar raízes nessa carreira, não importando qual fosse. Tanto faz se você carimba documentos, transporta encomendas ou atende pessoas num consultório dentista. No final do dia, você bate o ponto e volta para casa. O salário dá para o mês, garante a parcela do carro, o aluguel, dá para fazer um churrasco com a família no final de semana, quem sabe até uma poupança para a faculdade do filho mais velho. E aí, lá pelos seus 50 ou 60 anos, chega a tão sonhada aposentadoria e você está, enfim, garantido. Daí vem os millennials, óbvio, sempre eles, e estragam até isso. Eu não quero trabalhar com qualquer coisa, eu preciso sentir propósito. A gente quer mais do que isso, porque nós tivemos oportunidades que os nossos pais não tiveram. Nós somos, em muitos casos, os primeiros da família a terem ensino superior. Graças aos esforços deles, nós pudemos nos dedicar aos estudos e às nossas formações pessoais. A internet conectou a gente com mais informações, com outras pessoas e nos permitiu acesso a outras culturas. Então, o mundo, de repente, ele se tornou menor. Aquilo que estava dado, aparentemente, já não era suficiente mais. A verdade está lá fora e eu quero acreditar. Então, eu não estou me referindo aqui às pessoas que trabalham porque precisam, simplesmente porque sim. Eu estou apenas conjecturando a hipótese de pessoas que, num dado momento da vida, possuem a oportunidade da escolha. Eu sei que nesse momento você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, você pode estar bastante ofendido com essa ideia. Afinal, você acorda às 5 da manhã, às vezes antes disso até, pega trem lotado, encara uma rotina estúpida de trabalho para chegar no final do salário e ver que tem mês ainda. Você está me achando o maior babaca, riquinho e prepotente do mundo que vem aqui falar sobre o significado do trabalho, que tá tudo bem em ter um emprego merda? Eu sei disso porque eu tô pensando assim nesse momento. Então eu acho que eu tenho que te contar um pouco sobre o meu atual estado de semi-desemprego. No 16º episódio de Insigno, eu falei um pouco do início das férias escolares, que nós, professores da rede particular de ensino, a gente costuma aproveitar esse período para enviar uns currículos por aí, porque nem sempre a gente sabe o dia de amanhã, né? E a qualquer momento a gente pode, perder os nossos empregos. Então, chame de ironia do destino, conjunção astral, mediunidade xamânica ou simplesmente uma leve noção da realidade, mas mal sabia eu que enquanto o episódio seguinte estava sendo produzido, a minha cabeça já tinha sido cortada em uma das escolas em que eu até então trabalhava e dali a poucos dias eu seria demitido. Eu pensei inclusive em tocar nesse assunto quando eu me aprofundei um pouco mais nessa coisa de currículos e portfólio de trabalho no episódio 18,
mas eu achei que não era uma boa ideia. Talvez ainda fosse muito cedo para falar disso, dessa espécie de semi-desemprego. Tendo apenas uma escola, com poucas aulas, nem o aluguel se paga. Então podia parecer, sei lá, uma espécie de rancor da minha parte, ficar questionando as decisões dos meus antigos patrões, chorando leite derramado, sentindo as dores dos meus cotovelos. Afinal, não tinha nada que pudesse ser feito a respeito disso. Então, bola pra frente, segue o jogo, vamos encontrar outra coisa. Só que aí, o grande lance agora era: o que é essa outra coisa? E se não aparecer outra coisa? Eu deveria continuar fazendo o que eu faço? Será que não chegou a hora de mudar de carreira? Ou eu tô velho para isso já? Como é que eu vou pagar as contas? Existe verdade lá fora? Enfim, juntando rescisão contratual, fundo de garantia e empréstimos a juros baixíssimos do banco Meu Papai é Demais, a sobrevivência pelos próximos meses já estava, de certa forma, assegurada. Umas aulas particulares aqui e ali também dão uma boa amenizada na situação. Aliás, se você, colega ouvinte, precisa de tutoria escolar em Física ou Matemática da Educação Básica ou conheça alguém que está precisando de ajuda nos estudos, acesse pedrobittencourt.com.br/serviços e entre em contato comigo. pedrobittencourt.com.br/serviços. É sério, me recomenda aí, eu juro que eu não sou tão ruim assim. Enfim, de todo modo, abriu-se aí uma gigantesca janela de tempo a ser preenchido entre um e-mail aqui enviando currículo e uma dinâmica de grupos ali. Então surgem novas ansiedades. Como lidar com a culpa do tempo livre? Se eu estou assistindo alguma série boba na TV e aí eu vejo algum personagem trabalhando em alguma coisa qualquer, eu já penso, pô, eu devia estar trabalhando agora, né? Se eu ouço um podcast sobre qualquer tema um pouco mais cabeça, lá vou eu pensar que, pô, eu devia estar escrevendo um episódio do Insigno, né? E assim por diante. Então todo e qualquer tempo é motivo para se estar ocupado. Eu preciso fazer cursos, eu preciso escrever meus roteiros, eu preciso produzir outros podcasts, eu preciso ler outros livros. Afinal, eu tenho uma oportunidade de ouro nesse momento que dificilmente eu vou ter em outra situação. Ela tem que ser aproveitada, porque se eu tenho tempo, ele precisa ser investido na minha carreira. Existe toda essa glamorização da falta de tempo. As pessoas estão sempre ocupadas, correndo para cá e para lá, comendo mal, dormindo mal. Eu sinto vergonha de dizer que eu tenho essa tarde livre, então eu prefiro inventar alguma ocupação para hoje. Foi mal, cara. Hoje não dá, eu tenho um trabalho importantíssimo para entregar e eu acho até que eu vou passar a madrugada inteira acordado. É só Deus na causa. Estar sem tempo é, para a maior parte das pessoas, uma coisa bonita. Se elas estão integralmente dedicadas a algo, é bem provável que esse algo tenha muito valor. Quando elas puderem, talvez elas vão te dar um pouco de atenção. Mais uma vez, repito, a gente está lidando com branco drama, classe média sofre, problema de primeiro mundo. É óbvio que eu não me refiro aqui à maior parte da nossa população que depende do trabalho para ter o que comer. Se eu não trabalhar hoje, os meus filhos não jantam. Não é essa a ideia, por favor. E se eu der a entender isso, eu já peço desculpas pela minha falta de sensibilidade e de noção da realidade. O argumento que a gente está tentando levar aqui é quase filosófico. Se você tivesse 5 horas a mais disponíveis na sua semana para fazer qualquer coisa, o que você faria com elas? Onde que entra o ócio nessa história toda? A gente não tem direito a ele?
Eu preciso estar fazendo algo e geralmente fazer algo significa trabalhar, porque só o trabalho é capaz de dar significado à existência. Ou não? No livro A Filosofia Explicada pelos Filmes de Ficção Científica, o professor britânico Mark Rowlands, que é doutor em filosofia pela Universidade de Oxford, ele explica de maneira bastante lúcida o problema do absurdo em nossas vidas a partir das ideias de Albert Camus e do mito de Sísifo. Eu vou te mostrar um pequeno trecho aqui. Abre aspas. Enchemos nossas vidas de pequenas metas, de propósitos diminutos. Eles não têm sentido porque almejam apenas a repetição de si mesmos, seja por nós ou pelos nossos filhos. Estamos apenas matando o tempo, assim como ele está nos matando. Mas se achássemos um objetivo que, de alguma forma, fosse grandioso o suficiente para dar um propósito às nossas vidinhas, e eu não sei se eu tenho alguma ideia de que tipo de objetivo seria esse, então jamais poderíamos suceder em completar esse objetivo. Assim que atingíssemos a meta, o significado que ele infundia em nossas vidas estaria perdido. Teríamos jogado fora o grandioso propósito que nos dava sentido à vida e precisaríamos encontrar outro. Quantos objetivos grandiosos pode alguém encontrar em uma vida? E se perder um propósito pode ser considerado uma tragédia? Como seria perder dois? Em outras palavras, nossas vidas podem ter sentido apenas se falharmos em atingir aquilo que dá significado às nossas vidas. E isso é equivalente a dizer que nossas vidas necessariamente não podem ter sentido. Para termos algum significado em nossas vidas, devemos sempre querer aquilo que não podemos ter. Fecha aspas. Rapaz, parece pesado, né? Mas a ideia, na verdade, é até que simples. Na ausência de sentidos, tudo é permitido. Trabalhar em algo que te parece relevante é permitido. Buscar pelo emprego dos sonhos é permitido. Reclamar da ginástica laboral na firma ao sábado de manhã é permitido. Entrar em sala de aula com um sorriso radiante no rosto e um sonoro "Bom dia, classe" para os seus aluninhos é permitido. O objetivo a ser alcançado não é um fim em si mesmo. Me parece que é mais importante ter noção do caminho que está sendo feito. Entender o porquê que você pega ônibus lotado todo dia, logo às 6 da manhã. É desejar outras coisas que não estejam necessariamente atreladas à sua carreira. É saber que aquela respiração ofegante que aparece no meio de uma aparente crise de pânico no começo da noite, porque você está meio sem trabalho nos últimos tempos e se sente o maior fracassado da história, vai passar. É só um pensamento, nada mais do que isso. Eu acho que isso, na verdade, se refere à ausência do controle de nossas vidas. E significa também que já é pauta para uma outra conversa, que eu não sei quando vai acontecer, porque eu ando meio ocupado, sabe? Sem tempo, irmão.